Hoje nós devemos abordar um tema pensando na composição corporal, né, e na importância da prática de atividade física para o controle dessa composição corporal ou para tentar manter a composição corporal, digamos assim, sadia, saudável, né? Então, primeiramente, para eu entender que uma pessoa não está com a composição corporal ideal ou saudável, né, sempre é analisado como uma pessoa que esteja sobrepeso ou obesa. Vamos pensar aqui na obesidade. Obesidade é um tema bastante abordado no cotidiano, né? As mídias sempre vêm falando sobre obesidade infantil principalmente, né? Que é uma patologia. Então, o que a obesidade pode levar, né, de consequência negativa para o organismo de quem, né, é caracterizado como obeso ou identificado realmente como obeso, né? Então, a pessoa com obesidade, ela tem maior risco de hipertensão, maior risco de um AVC, risco de problemas, né, no organismo, variáveis de vários problemas relacionados à obesidade e à diabetes. Mas, primeiramente, como eu sei se essa pessoa está obeso ou não? Olhando para a pessoa, visualmente, muitas vezes eu posso ter essa percepção. Mas, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, um determinante, né, para você entender se essa pessoa está dentro do padrão ideal de saúde, vamos falar assim, né, pensando no peso ideal, sobrepeso, obesidade, existe o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. É um cálculo feito, né, relacionando o peso e a altura do indivíduo. Esse cálculo ele vai ter uma média. Dentro dessa média, o indivíduo, onde ele se encontrar, ele vai estar caracterizado com alguma situação. Por exemplo, aqui eu fiz um exemplo de um indivíduo com 76 quilos, 1,70 m, né? Vamos pensar aqui no indivíduo masculino, tá? Então, a fórmula do IMC, né, que seria o peso dividido por altura ao quadrado, pensando aqui, ó, 76 quilos, 1,70 vezes 1,70. 1,70 vezes 1,70, 2,89. Então, 76 quilos dividido por 2,89 dá 26,2. Dentro da tabela, né, que eu já vou passar para vocês em breve, esse indivíduo está caracterizado como sobrepeso. Ah, professor, então quer dizer que deu lá o resultado, eu já posso identificar como sobrepeso. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Vamos pensar aqui em pessoas sedentárias ou pessoas ativas fisicamente, mas não profissionais, não atletas. Por quê? Porque uma pessoa que pratica, por exemplo, halterofilismo, que é uma pessoa que tem bastante musculatura, ele vai ter um peso alto. Esse cara com peso alto, agindo nessa mesma fórmula aqui que nós estamos vendo, esse sobrepeso dele aqui vai ser mínimo. Ele vai estar lá em cima, vai de repente até com uma obesidade de grau 1, grau 2, porém, visualmente falando notório, aquela pessoa ele não está sobrepeso nem obeso. Por quê? Porque a variável dele vai ser o peso que ele tem, composição corporal. Então é muito importante a gente pensar, né, como avaliar esse indivíduo. Mas vamos pensar aqui em pessoas sedentárias, ativas, não tão ativas ou ativas sem ser um atleta, tá? Então eu já falei aqui para vocês que a obesidade ela pode aumentar, né, os riscos de saúde, então ela vai proporcionar, né, algumas variáveis aqui que pode prejudicar a saúde da pessoa, mas o que me leva, né, o que leva uma pessoa a chegar ao ponto de se tornar uma pessoa sedentária, tá? Então eu fiz aqui uma sequência, né, que pode estar levando à obesidade. Então vamos pensar aqui, primeiramente, no estilo de vida, tá? Então o estilo de vida ele interfere muito. Se é uma pessoa que se alimenta bem, se é uma pessoa que não ingere bebida alcoólica, estou dando alguns exemplos de situações que podem estar gerando aqui, né, a obesidade. Tá? Não é uma coisa específica, mas são fatores que acumulado pode chegar à obesidade aqui. Então vamos pensar no estilo de vida. Uma pessoa com estilo de vida
digamos assim, sem muitas regras, né? Uma pessoa que se alimenta com muito colesterol, uma alimentação totalmente fora do padrão, né? E inativa fisicamente. O que é uma pessoa inativa? Vamos pensar aqui, eu coloquei inativa, mas vamos entender como sedentário. Então vamos fazer um processo aqui, tá? Então a pessoa se alimenta muito mal, come muita coisa gordurosa, muito doce, em excesso, né? Só que ela não se exercita, ela não tem um equilíbrio, que seria, né, o consumo pelo gasto. Então, por exemplo, se ela consome 1.500 calorias, né, no dia, e ela gasta 200, né, vamos pensar aqui, ela sobrou 1.300 calorias. No outro dia, ela consumiu as mesmas 1.500 e gastou as mesmas 200, ela continuou com 1.300 aqui. Então ela vai acumulando. Então esse acúmulo, né, de caloria, pensando aqui no estilo de vida, pensando em ingestão alimentar, ele vai acumulando e o peso da pessoa automaticamente vai subir e ela não vai ter esse equilíbrio. Então precisa existir um equilíbrio entre o estilo de vida, né, e a prática. Ah, então você está querendo me dizer, professor, que a pessoa não pode comer um doce, não pode comer uma coisa com uma fritura, não pode passar num drive-thru comer uma comida rápida lá, um lanche? Pode, mas lembra que eu falei? Precisa do equilíbrio, porque se ela consumir mais do que ela gasta, ela vai aumentar a sua reserva, e a sua reserva automaticamente vai estar gerando, né, a obesidade, que aí pode vir outros fatores junto com esse problema aqui, ok? E se a pessoa mudar o estilo de vida ou manter um estilo de vida saudável, né, alimentação ideal, pratica atividade física, ela não vai ser obesa? Dificilmente, né, ela vai conseguir chegar nesse estágio aqui, pensando no estilo de vida, tá? Pensando no estilo de vida. Mas muitas vezes o que pode interferir também para esse processo é a ingestão de remédios, fatores psicológicos muitas vezes, né? Mas, a princípio, pensando aqui numa situação, vamos dizer, normal ou em sua maioria acontece, tem que haver um equilíbrio entre o estilo de vida, que seria a alimentação, né? Como eu vivo, né? E a minha prática. Então o meu corpo é uma máquina. Vamos pensar aqui, fazer uma analogia com um carro. Se toda vez, igual isso aqui que nós já fizemos, se toda vez que eu pegar um carro, eu colocar, encher o tanque dele e andar o suficiente para o tanque esvaziar, no outro dia o tanque vai estar vazio, né? Agora, se eu encher o tanque do carro e não gastar o suficiente, no outro dia eu tiver que encher novamente, o que vai acontecer? Vai transbordar. O tanque não vai encher o suficiente, porque não vai ter espaço para tanto combustível. Ou seja, me alimento mal, meu corpo não está ativo. Eu não queimo essa caloria ou essa energia que eu consumi e eu vou acumular. Entendeu? Então o que acontece? Quando pensa aqui na obesidade, lendo vários artigos, e vocês também podem procurar que vocês vão entender que a obesidade hoje ela se tornou um problema de saúde pública, entendeu? Existem muitas crianças que hoje são obesas, caracterizadas obesas devido aos cálculos e também com alguns problemas de saúde relacionados à obesidade e ao estilo de vida não ideal e à inatividade física, né? Que você, assim, chega a um número absurdo dessa quantidade, principalmente de jovens e adolescentes que estão nesse nível aqui, né? Então a gente pensa que hoje a facilidade, né, a comodidade da tecnologia também interfere muito nisso aqui, tá? Então, por exemplo, hoje para uma pessoa pedir uma refeição, ele usa o celular, a refeição chega no portão da casa dele. O trabalho que ele vai ter muitas vezes é de descer a escada e pegar a comida. Antes não, antes a gente tínhamos que ir até onde precisasse ir para poder ter o consumo. E hoje a comodidade, né, e a tecnologia ela vem facilitando, né, facilitando a vida de certa forma, porém
aqui está o inimigo que está invadindo nossas casas, invadindo os nossos lares, sem a gente perceber. Então, pessoal, basicamente, pensando aqui no IMC, que é um conteúdo que nós temos que abordar dentro do bimestre, né? A importância do IMC, né? Pensando na composição corporal, o IMC ele vai me dar um norte, né? Um norte mais ou menos, de como que esse indivíduo está, ok? A partir daí, eu tenho que entender como que isso aqui pode me prejudicar para eu tentar mudar o meu estilo de vida, para que eu não entre aqui, ó, em mais uma estatística. Ou seja, conscientização, né? Então, assim, posso comer um doce? Posso. Posso tomar um refrigerante? Posso. Mas só que eu posso tomar quanto, né? O que é ideal para mim, né? Então, vamos pensar na quantidade, né? E na qualidade. Então, quanto mais qualidade, né? Eu não vou precisar de quantidade. Então, basicamente é isso, né? Então, a ideia da aula de hoje era trabalhar com vocês essa percepção, tá? Esse entendimento sobre o IMC, como funciona, para que serve e como que eu identifico, tá bom? Então, ao final do vídeo eu vou estar passando para vocês a tabela de IMC padrão, segundo a OMS, né, referente às idades e os pesos aí, masculino e feminino, para que você consiga entender, né, aonde você está nesse padrão aí do IMC, segundo, né, o cálculo feito baseado na tabela, ok? Então depois eu vou passar para vocês uma tarefa relacionada ao que a gente falou aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, o conceito, né, da obesidade, o que ela pode estar gerando e o que traz a obesidade, tá? Então vamos pensar aqui num contexto geral, né, para que a gente possa estar dentro do padrão, segundo os órgãos de saúde, né, tentando fugir dessa estatística aqui de ser mais uma pessoa dentro dos padrões de obesidade, levando ao risco, né, alguns fatores aí de saúde, tá? Não vamos pensar nem aqui esteticamente falando, que isso aí é superficial, mas a gente pensa sempre aqui, ó, na saúde, tá? Porque uma coisa vai levando a outra. E aí quando chega no estágio muito avançado, aí fica complicado de tentar minimizar. Então, a princípio, o carro-chefe é estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida saudável, né, a tendência a todo esse processo aqui negativo, ele é menor. Beleza? Pessoal, então fica aí dado a dica aí do conteúdo. Espero ter sido claro para vocês. Caso tenha alguma dúvida relacionada a todo esse processo aí, a gente vai tirando no decorrer da semana aí, beleza? Obrigado. Em seguida eu posto para vocês a tarefa mais a tabela. Beleza? Valeu.